Boa noite. Boa noite, caros alunos. É um prazer tê-los de volta. Gostaria de ver a carinha de todos vocês, mas vai ser impossível. Alguns não querem me mostrar, outros, né, estão no seu conforto do seu lar de casa, tomando seu cafezinho, seu chazinho, fazendo sua janta, enfim, seja lá como for, né? Não, né? Estão no conforto de suas casas. Estamos de volta. Mas eu tenho para dizer para vocês que eu nunca fiquei longe de vocês. Posso ter ficado longe fisicamente, mas eu sempre estava pertinho de vocês, ok? Todas as atividades, em todos os trabalhos, enxergava o rostinho de cada um de vocês na sala de aula. Então, era só uma distância física, mas eu estava aqui acompanhando vocês. Eu tenho uma questão que eu preciso resolver com vocês antes da gente começar a aula hoje, que é a questão do artigo acadêmico que vocês têm para me entregar na primeira semana de junho. Tá. Aqui, alguém está me avisando que não está conseguindo entrar. É na primeira semana de junho. O que eu percebi que tem pouquíssimos, mas pouquíssimos mesmo, que estão me procurando, pedindo ajuda, pedindo referências, pedindo ajuda de como fazer esse artigo. Isso está me preocupando bastante, porque vai chegar logo vai chegar a primeira semana de junho, e vocês não fizeram o artigo. Isso me preocupa. Então, eu gostaria de ver de vocês qual é a dificuldade que vocês estão tendo, ou se vocês estão sendo autossuficientes e vão me entregar um artigo de primeiríssima qualidade na primeira semana de junho. Não sei se alguém quer falar, ou quer me passar um e-mail durante a semana. Vocês viram que o e-mail de alguns professores, ou da maioria deles, mudou. Então, vocês já estão recebendo e-mail, passei, todas as vezes que eu passei e-mail para vocês, acredito que vocês observaram que é um e-mail diferente. E hoje, na apresentação, também eu estou colocando o e-mail. Então, o que eu quero de vocês? Que me comuniquem, entrem em contato durante a semana, que ainda dá tempo da gente elaborar algumas estratégias para esse artigo de vocês, se alguém está atrasado ou ainda não começou, ainda dá tempo de fazer, tá? Mas eu preciso que vocês entrem em contato comigo, ou se está tudo ok, está tudo andando, tudo bem, mas ao menos me comunique, me diga, olha, professor, eu estou fazendo um artigo sobre tal assunto, nós estamos em tal etapa. Ao menos para mim estar ciente e dar algumas diretrizes para vocês, né? Para vocês darem continuidade. Que o objetivo é esse, não é só jogar um conteúdo para vocês, jogar para fazerem um artigo e não dar nenhum subsídio, não dar nenhum auxílio para vocês, tá? Então, não é esse o objetivo do artigo. Claro que vocês vão buscar, vão estar fazendo, vão estar aprendendo, vão estar pesquisando, mas eu preciso auxiliar vocês, tá? Que essa é a ideia, que eu possa auxiliar vocês em todas as suas dificuldades. Alguém tem algum comentário que gostaria de fazer agora? Se não querem ligar a câmera, só o microfone, daí pode me chamar. Ninguém está se manifestando, tá? Se caso alguém quiser interromper a aula enquanto eu estiver dando aula, é o mesmo princípio de quando estou na sala de aula. Surgiu uma dúvida, chama, né? Chama e a gente vai esclarecer, ou eu vou dizer, olha, né, como sempre em sala de aula, isso eu não vou poder responder agora, eu respondo depois, ou não tenho certeza, eu posso responder depois, mas vocês podem me chamar, certinho? Se querem ligar a câmera, liguem, se não querem, também fiquem à vontade, né, na hora da pergunta, vocês ficam bem à vontade, tá? Combinado? Alguém quer falar alguma coisa em relação ao artigo?
Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Vocês estão vendo a tela? Eu gostaria de um feedback de alguém. Vocês estão vendo a tela de apresentação? Sim, professora, a gente está vendo a tela de apresentação. Por favor, vocês estão vendo a tela ou não? Sim, a gente está vendo. Sim, professora, a gente está vendo a tela. O pessoal começou a sair. Por quê? Ai, tá horrível essa internet. A potência ativa. Ok, melhor assim, então. 80%. Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, nessa primeira apresentação aqui, eu estou disponibilizando o meu e-mail, tá? O meu e-mail, ao qual vocês, toda e qualquer dúvida, ou qualquer atividade, ou qualquer assunto que vocês queiram e precisam me passar, é somente por esse e-mail aqui, não mais no outro, certo? Então, observem que não mais no outro, porque o outro também era parecido com esse, mas não é mais naquele, é somente nesse daqui, tá? Então, observem ali, hoje é a nossa aula do dia 18 de maio de 2020, e hoje nós entramos na disciplina de mercado financeiro. O que a disciplina de mercado financeiro tem em relação à nossa disciplina de administração orçamentária e financeira? Muitas coisas, muitas. Primeiro, porque o mercado financeiro é um ambiente de negócios, né? E essa disciplina de administração financeira também, ela já tem um nome de financeiro, ela entra num ambiente de negócios. Então, o que é um mercado financeiro? Sempre tem que existir duas partes, né, na negociação desse mercado financeiro. Uma possui interesses, né, ou as duas partes têm que haver interesses comuns. Uma possui o dinheiro e a outra possui a necessidade desse dinheiro, desse financiamento que seria. Tá? Então, quando eu digo uma pessoa precisa de dinheiro e a outra tem o dinheiro, essa pessoa pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, indiferente, tá? Eu tenho o hábito de falar pessoas ou empresas, mas é o mesmo significado. É uma pessoa ou duas empresas. Se uma está tendo disponibilidade de sobra de caixa, sobra de dinheiro, a outra está tendo a necessidade de pedir esse dinheiro, né? E ambas fecham um acordo conforme as suas necessidades e conforme os seus argumentos em contrato de negócios, conforme estabelecer o seu negócio, estabeleceram suas taxas de juros, prazo de pagamento, prazo de desconto, né? Multas contratuais de desconto antecipado de uma duplicata, enfim, tudo isso vai estar estabelecido entre essas duas partes. Já no caso de uma negociação no mercado financeiro, as partes são divididas em quem tem o dinheiro, a empresa, ou quem toma emprestado, né? E quem toma emprestado sempre vai devolver com juros. Isso é mais óbvio, né? Eu peço emprestado algum valor, eu devolvo este valor com juros. Seria como um aluguel pelo empréstimo do dinheiro. Então, esse é um juro, e que no final foi acordado no item anterior, né, com as partes, com o juro e com as cláusulas de rescisão de contrato também. Então, como eu falei antes, sempre tem que existir duas partes no mercado financeiro. A que tem o dinheiro para emprestar e a que precisa do dinheiro emprestado. A que precisa do dinheiro emprestado e a que tem, vão negociar esses juros. Aqui, precisou do dinheiro emprestado, quando devolve, vai devolver com juros. Esses juros, aí vai ser qual juro? Pode ser o juro simples, o juro composto, depende do que for acordado, tá? Aí tem uma outra questão, e aí vocês vão dizer, da onde sai esse dinheiro, né? Aí eu fiz a pergunta, você sabia que o dinheiro parado na conta corrente é emprestado no mercado financeiro?
Então, todo e qualquer dinheiro que nós deixamos lá na nossa conta corrente no banco, cada um no seu banco, né? O banco empresta esse dinheiro. A gente guarda. Ah, não quero aplicar, não quero fazer uma aplicação de poupança, porque dá muito pouco, o mercado paga muito pouco, né? Eu vou deixar depositado em conta corrente. Muito bem, você está economizando. Porém, o banco está utilizando esse dinheiro e fica muito feliz quanto maior a quantidade de dinheiro que você tem em conta corrente, porque ele não precisa te pagar nada, ele empresta para o mercado financeiro a juros que a gente sabe que o mercado financeiro cobra juros até 9%, né? Principalmente se for cartão de crédito e cheque especial, então ele cobra um juro altíssimo. Então, eles ficam muito felizes quando a gente economiza e não faz nenhuma aplicação. Por isso que existe o mercado financeiro, e a gente deve conhecer algumas linhas de financiamento, algumas possibilidades, por mais ínfimo que possa parecer o valor que a gente está economizando, se render R$2, R$3, R$4 no final do mês, é um rendimento. Por que eu vou deixar esse dinheiro parado na conta corrente para as grandes financeiras estarem ganhando dinheiro em cima do meu dinheiro que não está rendendo nada? Então, nesse caso, o seu banco pode emprestar o dinheiro que sobrou da tua conta corrente. Né? Como eu falei, deixei minha conta corrente lá parada, o meu banco está muito feliz, está emprestando dinheiro a juros altíssimos. Ou seja, ele não paga nenhuma taxa e mesmo assim usa o seu dinheiro como correntista, né? É uma espécie de aplicação automática. Você deixou lá, ele utiliza esse dinheiro. Então, assim, qual é a dica neste caso? Passa com o seu gerente do teu banco, eu quero fazer uma aplicação automática, sobrou esse dinheiro, eu gostaria que ele caísse para aplicação. Existem essas linhas de pagamento e de aplicação financeira, ao qual você deixa lá esse dinheiro e ele cai para uma aplicação automática. É somente vocês procurar o gerente do banco de vocês que vocês vão ver que faz uma grande diferença no final de um montante de 1 mês, 2 meses, 1 ano e assim vai. Então, o que faz da nossa conta corrente mês a mês, depois de um planejamento pessoal? Sabendo que isso também faz parte do nosso planejamento pessoal e de uma educação financeira, que nós temos nas últimas décadas, as 3, 4 décadas atuais, faltou essa educação financeira para as pessoas. E por isso que os bancos dizem, os economistas, que esse é um dos grandes motivos do endividamento das pessoas, porque nessas 4 últimas décadas não foi dado ênfase na educação financeira. O que é a educação financeira? Lá de casa, do nosso filho, dos nossos netos, enfim, o que for, de inclusive ensinar, ele não conhece dinheiro, não conhece dinheiro, então vai contar moedinhas. Essa é uma forma que a gente pode ensinar a educação financeira para os nossos filhos, nossos netos, enfim, o que for. Eu, no meu caso, já estou bem mais avançado, mas de vocês, dos filhos de vocês, se ele não conhece moedinha, não sabe o valor que cada moeda tem, vamos ensinar ele a contar. Quantas moedas você precisa guardar para comprar tal brinquedo, ou tal chocolate, ou tal situação? Isso é educação financeira, porque ele vai saber que ele precisa juntar aquelas moedinhas. Isso aí reflete nos dias atuais, que hoje a nossa classe de jovens, nessa faixa etária, são os mais endividados do Brasil. Então, se você conseguiu poupar R$1.000, né? A gente sabe que é difícil, mas você economizou um pouquinho de cada mês, você vai chegar a R$1.000 e não vai deixar esses R$1.000 na conta corrente lá para os bancos ganharem muito dinheiro em cima do nosso dinheiro. Então, como funciona o mercado financeiro? Então, ele é um alinhamento de interesses, né? Enquanto alguém tem dinheiro sobrando e um está precisando, outros precisam de dinheiro para fazer seus projetos andarem. Aí a gente ouve muito, o banco está financiando os projetos. Não é que o banco está financiando os projetos, o banco está financiando com o dinheiro que nós deixamos lá e que não estamos ganhando. Aí tudo bem, alguém está financiando o projeto, alguém está investindo, está fazendo esse dinheiro girar, comprando máquinas novas, investindo lá na empresa, na produção, com o dinheiro que ele está pagando, mas que alguns de nós deixamos, ou a maioria das pessoas deixam em conta corrente, sem nenhuma aplicação.
Então, esses são os principais gargalos da economia, a falta de educação financeira e a falta de interesse das pessoas de conhecer as linhas, né, o que o mercado financeiro oferece em cada instituição bancária que nós temos, onde nós confiamos em guardarmos o nosso dinheiro. A gente confia muito bem em uma instituição sólida, tudo bem, a hora que eu preciso está lá, mas não é assim, ele não pensa dessa forma, ele mantém usa o nosso dinheiro e faz as aplicações e cobra taxas exorbitantes, né, que se alguém de vocês já precisou um dia de buscar um dinheiro no banco ou empresa, vocês sabem o quanto esse mercado financeiro explora. Então, sempre é necessário planejar. Como entender o mercado financeiro de forma descomplicada? Bom, para entender o mercado financeiro, não vai ser numa aula, que esse conteúdo é de uma aula e de algumas atividades que vocês vão fazer. Isso requer muita leitura sobre mercado financeiro, sobre formas, né, de aplicação do dinheiro, conversar com o seu gerente do banco, como que eu vou fazer, né? Então, nós temos várias situações dentro do mercado brasileiro, dentro do sistema brasileiro, né, que ele oferece as linhas de crédito. E essas linhas de crédito, cada banco vai ter o seu percentual, vai ter a prioridade. Eu trabalho só com essas linhas de crédito, eu trabalho só com aquela. Então, não adianta eu dizer a melhor linha de crédito ou o melhor investimento em CDI, né, desse, daquele. Cada banco tem o seu, que ele tem as suas prerrogativas e o seu dinheiro que vai trabalhar e vai te fazer entender melhor como funciona isso. Então, nós temos que o sistema financeiro brasileiro é dividido em 4 grandes mercados, é como a gente confere a seguir. O mercado de câmbio, né? Então, voltando só um pouquinho antes, como é que eu vou entender o mercado financeiro? Numa aula só, é impossível. Numa outra faculdade, eu ministro a disciplina Mercado de Capitais. É um semestre para a disciplina Mercado de Capitais, ao qual a gente passa o tempo todo falando de mercado financeiro. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês, tem que estudar bastante, e se vocês querem, depois no final eu tenho uma literatura que eu vou sugerir para vocês, também, que pode auxiliar vocês um pouquinho. Eu sei que vocês são da engenharia da produção, mas também é interessante a gente conhecer um pouquinho para a gente poder auxiliar até lá nas empresas onde a gente trabalha. Então, ele tá, como eu estava dizendo, ele é dividido em quatro grandes mercados, né, que é o mercado de câmbio. Esse mercado de câmbio ocorre as trocas de moeda. Ele é fundamental para quem possui relações internacionais. Essas relações internacionais são elas de compra, de venda, de importação, de exportação. Eu me lembro que numa das nossas últimas aulas, quando eu dei aula para vocês, o dólar estava abaixo de R$5, e eu me lembro que eu teria apostado com vocês que em menos de uma semana ele passava de R$5 e ele já está próximo dos R$6, né? Então, esse mercado de câmbio, ele é muito delicado e ele é necessário você entender de forma um pouquinho mais aprofundada como é que ele funciona, principalmente com empresas que trabalham com importação e exportação. E aí as pessoas que viajam, né, tem gente que viaja a trabalho, tem gente que viaja de férias, e a gente precisa fazer o câmbio, como a gente diz, eu preciso fazer um câmbio. O que é esse câmbio? Trocar a nossa moeda real depois para o país que você vai, para dólar, euro, ien, se vai para os países orientais, enfim, cada país tem a sua moeda, por exemplo, os americanos é euros, né? E aí e assim vai indo, né? Cada país tem a sua moeda, mas os que me ocorrem mais agora é o euro e o dólar, que são os que estão mais atrelados na economia mundial, são as moedas mais fortes, né? O nosso real, coitadinho, só serve para o Brasil mesmo, ele não atravessou a fronteira ali, eles nem querem trocar o nosso real por moeda nenhuma, né? Então, ele só tem validade aqui no nosso país. E, claro, vocês dizem, no nosso Brasil a gente aceita dólar, aceita euros? Sim, a gente até aceita, o mercado aceita, depende, tem lugares que aceitam essas moedas também em troca, mas elas sempre são convertidas no valor
do nosso real, tá? O Banco Central, então, o Banco Central é um dos responsáveis pela administração e fiscalização e controle dessas operações. Na casa de câmbio, né, elas são reguladas pelo Banco Central. O Banco Central tem o domínio total dessas moedas. Seja quantas moedas cada um de nós comprarmos ou quanta cada um de nós vendermos. Toda vez que a gente vai numa casa de câmbio, fica todos os nossos dados lá, de quanta moeda você comprou, de quanta moeda você devolveu, se acaso você volta de uma viagem e está sobrando e quer trocar, você devolveu tanto. Então, ele faz esse controle de moedas, tá? Esse controle de moedas... Deixa eu só dar uma verificadinha, ver se não tem aluno chamando aqui para entrar. Só um pouquinho, tá, gurizada? Não. Parecia que tinha alguém chamando para entrar. Então, o Banco Central, ele faz regula e controla toda e qualquer emissão de moeda. Seja moedas que a gente compra, quando eu digo nós, nós, pessoas físicas, seja as empresas, tá? Ele faz essa fiscalização, ele fiscaliza tudo. Aqui ocorrem todas as transações dentro do mercado monetário, ocorrem todas as transações de curtíssimo prazo, normalmente entre 24 horas. Esse é o caso do mercado do CDI, Certificado de Depósito Interbancários. Então, sempre que você faz, inclusive, uma operação interbancos, o Banco Central fica sabendo em 24 horas. Tinha-se antigamente, vocês já são mais jovens, que quando chegava a época de imposto de renda, as pessoas diziam assim, eu vou retirar todo o meu dinheiro do banco, vou virar o ano sem dinheiro no banco, que cada banco vai informar o Banco Central quanto dinheiro eu tenho. Acabou essa época, agora ele tem 24 horas, em 24 horas, toda e qualquer transação certificada de depósito interbancários, elas são comunicadas ao Banco Central. Então, não tem a gente dizer assim, não tem como que eles vão saber? Eles sabem, toda e qualquer transação. Eu passei R$1.000 de uma conta para outra, eles sabem que vocês fizeram esse controle interbancário. O CDI é uma referência de rendimento na renda fixa, sendo uma taxa muito próxima da taxa básica de juros Selic. Então, vocês sabem que todas as nossas, inclusive a nossa poupança, que é o que a gente mais... Quem não tem salários abonados ou vultosos, sobra alguns trocadinhos para pôr na poupança, que é o que rende, né? Pouquinho, mas ela está rendendo. E tem a taxa mínima dela, mais a taxa Selic. Então, a taxa Selic é o que regula os juros, né? E o que regula, inclusive, as taxas de pagamento de boleto em atraso. Tudo que for atrasado, a gente tem que esperar a taxa Selic, a nova taxa Selic, a liberação da nova tabela de imposto, a liberação da nova taxa. Por exemplo, quem trabalha com departamento pessoal, não sei se é o caso de vocês, os fundos de garantia a gente paga até o dia 7 de cada mês, sem multa. Depois tu pode pagar até o dia 9, aí paga com juros diários, e depois, no dia 9, tem que esperar sair a nova taxa Selic. Dependendo de algumas crises ou alguns fatores econômicos que ocorrem no país, essa taxa Selic às vezes demora até 3 dias para sair a nova taxa. E aí não adianta eu querer recolher um imposto que está atrasado, no caso do fundo de garantia que eu estou falando, não sair a nova taxa Selic. Não é possível gerar a nova guia de pagamento. O CDI é a taxa que um banco cobra de outro por empréstimos com prazos de 1 dia. Então, aqui também, os bancos podem precisar de dinheiro. Um banco pode pedir dinheiro para outro banco, né? E isso, ele cobra o CDI. Então, que é a taxa que um banco cobra de outro por empréstimos de um prazo de 1 dia. Às vezes, os bancos também podem precisar de dinheiro de um dia para o outro, porque eles têm um valor que é depositado no banco, 30%
do valor que eles recebem diariamente no banco, eles são obrigados a depositarem no Banco Central. Então, 30% do dinheiro que entra no banco diário, eles são obrigados a depositar para o Banco Central. Então, e o Banco Central, depois, ele tem que pedir de volta esse dinheiro. E ele pode precisar, então ele pode pedir para um outro banco emprestado, mas ele vai pagar uma taxa de CDI. Eles fazem esses empréstimos para terminarem um dia com um caixa positivo. Essa é uma obrigação legal, né? Que os bancos não podem terminar, não pode terminar o dia com um caixa negativo. Por que vocês acham que não poderia terminar o dia com um caixa negativo? Imagina-se que eu vou lá no caixa eletrônico e quero sacar dinheiro e não tem dinheiro no banco. Poxa, eu deixei meu dinheiro no banco, agora eu quero ir lá com o meu cartão sacar meu dinheiro e eu não consigo. Por isso que ele não pode ter o caixa negativo. Já aconteceu, com certeza, em alguns bancos menores, com certeza aconteceu para mim também, de dias assim de ter muito fluxo de saque em banco, dos saques, principalmente na época de pagamentos de salários, ir lá e sacar e não tem dinheiro, acabou o dinheiro do caixa. Aí o que acontece? Tem que esperar chegar uma nova remessa. Isso acontece nos bancos menores, porque os maiores eles já são providos disso, tá? Eles têm o próprio cofre interno, então não acontece isso. Mas em bancos menores, e já me aconteceu não uma vez, muitas vezes, principalmente quando a gente vai sacar antes das 9 da manhã, antes dos bancos abrirem. Esse mercado é responsável pela liquidez da economia do Banco Central, né? Então, como eu falei antes, esses 30% que os bancos são obrigados, tem lei para isso, eles obrigados de todo o depósito que entra no banco durante um dia, ele tem que depositar na conta do Banco Central. É uma forma de ter liquidez nos bancos. Porque, assim, imagina-se, como eu falei antes, aí o banco fica com 70%. Todas as pessoas que depositaram dinheiro num banco, no outro dia elas querem ir lá sacar, não vai ter esse dinheiro. E o banco também, como ele faz investimentos e ele empresta dinheiro para outros bancos, ele pode ficar sem o dinheiro. Então, eles recorrem ao Banco Central. E esses 30% é que vão fazer parte dos depósitos que ficam no Banco Central disponível para emergências que até o governo pode precisar. Que agora, que é aqueles casos de que teve esses auxílios, né, das pessoas que estavam desempregadas, enfim, o que foi, e vocês acham que esse dinheiro veio da onde? O mercado de crédito, este é um mercado que cresce muito, principalmente em momentos de crise. Então, esse segmento capta dinheiro de investidores para emprestar a pessoas físicas e empresas por uma taxa maior. Tá? Isso hoje está acontecendo e bastante. Então, o mercado de créditos, lembro lá da primeira tela, tem as empresas, tem as pessoas e tem os bancos que têm muito dinheiro. Aí eles fazem aplicações no mercado de crédito e esse, por vezes, empresta, né, para outras pessoas com taxas maior. Quando eu digo maior, eu grifei até em vermelho, porque se ele paga 1,2, alguma coisa, e a gente acha que é bastante, porque a poupança rende 0,45, 0,30, né, em torno disso, ou no máximo 0,50, poxa, o banco está me pagando 1,5, é bastante dinheiro. E imagina que quando ele empresta para aqueles projetos que eu vinha falando na tela anterior, ou para outras pessoas, para o cheque especial, o cartão de crédito, é de 7% a 8%, 9%, 12%. Então, isso, a taxa é muito alta mesmo. Nesse mercado são conhecidos nossos como cheque especial, o cartão de crédito, empréstimos. Por que eles fazem questão? Todo e qualquer banco, indiscutivelmente, não tem um nem outro, ele faz questão que a gente use cheque especial, que use o cartão, que fique inadimplente com o cartão, inclusive, porque ele ganha muito dinheiro em cima disso. Então, nós temos que cuidar,
que já o dinheiro que a gente ganha, vou falar por mim, não é bastante, e a gente tem que controlar ele bem. Então, qualquer descontrole no cheque especial, no cartão de crédito, e tu vai para o empréstimo pessoal, vira uma bola de neve, que depois haja santo para nos socorrer. Então, nós vamos para o nosso mercado de capitais, que é uma disciplina específica que eu comentei com vocês antes, e que ela domina o mercado de capitais, né? Então, ela trata principalmente da Bolsa de Valores. O ano passado, eu levei meus alunos de mercado de capitais na Bolsa de Valores. Nós passamos 2 dias em São Paulo, visitando a Bolsa de Valores e vendo todos os processos, como é que acontecia os pregões, como é que era os lançamentos dos IPO na Bolsa de Valores. Todos esses mínimos detalhes da Bolsa de Valores a gente passou lá com alguns alunos. Claro, nem todos conseguiram ir, mas os que foram, agora esse ano, quando encontrava eles na faculdade, eles perguntaram: prof, quando é que nós vamos ir de novo? Aí eu digo: bom, agora vocês têm que ver com outro professor, eu não posso mais levar vocês para o mesmo lugar, né? Então, isso, o mercado de capitais, ele é fabuloso. Se vocês um dia tiverem as condições e a oportunidade de visitar a Bolsa de Valores, aproveitem, que é uma experiência ímpar. Então, o que é essa Bolsa de Valores, né? Ela envolve ações, onde as empresas investem, as pessoas investem, né? As pessoas investem em ações. Isto é poupar mais do que se gasta. Como que eu vou investir na Bolsa de Valores? Muito simples, né? Qual é o valor? Bom, depende de cada carteira de ações, de cada valor, de cada linha que vocês querem investir, depende da quantidade de dinheiro que querem investir. Aí, eu tenho um detalhe, não me lembro se tem nas apresentações próximas. Bolsa de Valores dá dinheiro, sim, dá muito dinheiro. Sabendo investir, dá muito dinheiro. Se não sabe investir, pode perder muito dinheiro também. Mas aí, o que eu tenho a dizer para vocês? Quanto maior o risco, maior o rendimento. Quanto menor o risco, menor o rendimento. Então, aí cabe do perfil de cada investidor, né? Se eu tenho um perfil arrojado, vai para a Bolsa de Valores. Se o meu perfil é conservador, então fica na poupança, né? Que ele te dá aquele rendimentozinho ali, mas tu tá tranquilo. Já quem tem o perfil arrojado vai para o mercado de capitais, Bolsa de Valores, ações, que vai ganhar muito dinheiro. Vai perder? Vai. Então, é um mercado de risco. Quanto maior o risco, maior o retorno. Quanto menor o risco, menor o retorno também. O nome mercado de capitais dá porque as empresas precisam de capital para seus projetos, por isso eles emitem títulos. A Bolsa de Valores, ela emite títulos. Você compra ações, e as ações não é papel, que eu vou lá, saio do banco com a quantidade de papel, moeda na mão, né? Elas emitem títulos para arrecadar dinheiro. Isso são ações, a gente não vê elas. Então, você compra um título de uma empresa. E isso, claro, tem um contrato, lá naquele contrato tem um valor, tem uma data de emissão dos títulos, né? Tem um valor, quanto vale cada ação, bem detalhadozinho. Ok, mas tu não vai sair com um valor físico na mão. Se tu acompanhar a Bolsa de Valores, você vai ver números girando, números e números, né? E não fisicamente. Como se fosse acordado entre... Ela compromete-se a pagar um prazo, né, de troca disso pelos juros do investidor. Então, o que é esse título da dívida? Uma empresa está precisando muito dinheiro, ela tem dívidas, e ela emite títulos dessa dívida dela, né? Ela vendeu lá para algum investidor os títulos que ela deve por um X valor. Essa empresa vai colocar esses títulos na Bolsa de Valores e vai cobrar X, Y, Z a mais. Então, é um risco. Vai encontrar comprador ou não? Não sei, depende. Então, o limite, assim, compromete a pagar, em um determinado prazo, né, uma comissão, um valor por aquilo que foi investido.
Já a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, é a principal reguladora de todos esses mercados. Então, o Banco Central também tem a CVM, que é a reguladora do mercado de capitais. É essa que vai permitir a emissão ou não de moedas. As divisões do mercado de capitais. O mercado de capitais, como dito, é formado por corretoras de valores, bolsa de valores, instituições financeiras. Então, quando se fala em bancos, a gente tem a ideia de um banco que é o que sempre se viu. Mas tem instituições financeiras, quais são as cooperativas? As cooperativas não são bancos, são instituições financeiras. Tem as corretoras de valores, né? Tem empresas que são as corretoras de valores, elas são especialistas nessas áreas, né? Como eu digo, são especialistas em corretagem de valores, conhecem o mercado de capitais, geralmente são economistas ou pessoas como nós, que têm amor ao risco, ou gosta disso, quer conhecer e entra ali, vai embora, né? A Bolsa de Valores, né? Instituições financeiras, então sempre todo e qualquer mercado de capitais, toda e qualquer casa de câmbio, todo e qualquer banco, eles têm que passar pelos regulamentos do Banco Central e da CVM. Eu quero abrir um banco agora. Não, vai ter uma série de requisitos para abrir um banco. Não é assim, então é bem complicadinho. Então, o mercado de capitais, principalmente, ele trabalha com ações, e elas podem ser ordinárias e preferenciais, né? As ações são as cotas das empresas. As empresas, tanto ela limitada quanto SA, ela é revertido o valor dela em ações, números. Tem uma empresa limitada, ela não coloca ações na Bolsa de Valores, mas o capital social dela é subdividido em ações. Tantos R$1.000 vale tantas ações. Já as ações mesmo, que são as empresas SAs, que são as que vão para a Bolsa de Valores, né? Salientando que as empresas que colocam ações na Bolsa de Valores são as de capital aberto. Tem as SAs que são de capital fechado. Essas não colocam ações na Bolsa de Valores. As ações sempre são divididas em ordinárias e preferenciais. As ordinárias, elas têm direito a voto. O que é? As ações, né, tem que tomar algumas medidas, algumas ações, né, algumas ações de fazer, né, de tomar algumas decisões administrativas. Né? Imagina-se que um grupo de empresas SAs estão colocando ações na Bolsa de Valores. Aí os seus diretores vão tomar as decisões. Isso se chama as ações ordinárias, que são aqueles que delimitam, que emitem ações, que tomam as decisões para as empresas. Já as ações preferenciais são aquelas que as pessoas que compram ações têm direito a receber antes, que não são aqueles que têm poder de decisão. Se eu tiver que definir qual é a diferença de ações ordinárias e preferenciais, as ações ordinárias têm direito a voto, têm o poder de decisão. Já as preferenciais têm direito em receber as ações financeiramente primeiro, mas não têm direito de tomar decisões administrativas e financeiras. Então, essas são as principais diferenças. Os debêntures, né, também são emitidos somente para empresas SAs. São títulos, né, emitidos por sociedades anônimas. O que são os debêntures? As empresas têm títulos, lançam títulos no mercado, quer dizer, estou precisando de dinheiro, e esse pessoal das ações ordinárias estão precisando de dinheiro dentro das empresas deles. O que eles fazem? Emitem títulos. Documentos, vou emitir títulos para vender na Bolsa de Valores, porque eu estou precisando de dinheiro. Então, isso se chama debêntures, tá? Então, quem vai fazer isso e emitir os debêntures, quem vai delimitar, quem vai determinar quantos, são quem tem as ações ordinárias.
Então, os debêntures são títulos, são valores, né, que são emitidos. Comercial papers são títulos privados de curto prazo. Então, esse comercial papers aqui não é muito comum. Então, são, como eu falei antes, né, também estão dentro da Bolsa de Valores, mas são de curto prazo. Já esses debêntures são de longo prazo, as ações também, e esses comercial papers são títulos privados de curto prazo, porque nós temos os títulos públicos e títulos privados. Os títulos públicos são de governo, os títulos privados são de empresas. Tá? As opções sobre as ações, direito de compra e venda de ações. Bom, as opções, então, vamos lá, voltamos às nossas ações ordinárias e preferenciais. As opções sobre as ações, direito de compra. Quem tem direito de comprar as ações? Os ordinários, quem possui ações ordinárias, tem direito de comprar elas mesmo. E venda de ações, os preferenciais têm direito de vender as ações, podem vender as suas ações, tá? O direito de compra é os que são ordinários, que seria como se fosse um organograma, né? Os que mandam lá, os que possuem mais ações, que têm mais dinheiro, são os que têm direito de comprar. Os que querem vender são os que são mais de baixo, né? Seria assim, mais ou menos, ludicamente, para expressar como seria isso. Os mercados futuros, então, contratos e mini-contratos. Eu posso comprar isso, esse mercado futuro é muito comum no setor agrícola. Eu estou comprando 500 sacas de soja ao preço do dia de 2025. Professora. Eu não sei quanto que vai estar. Oi, professora. Mas eu estou fazendo um contrato, isso é um contrato professora. futuro. Eu não Desculpa sei. lhe interromper, professora. Eu quero investir. Hoje, a saca de soja está, não sei também quanto está, vamos estipular R$70. Eu vou pagar R$70. Mas daqui a 2000, no ano de 2025, eu quero o valor do dia. Eu não sei quanto que vai estar. É no mercado futuro. Um exemplo, foi hipotético, tá? Mas normalmente é no mercado agrícola que se faz isso. Também não é muito comum, mas também pode ser feito, apostar em empresas que sejam prósperas de mercado. Eu quero apostar eu quero participação nos lucros da empresa X no ano daqui a 10 anos. Eu quero 10% do lucro da empresa daqui a 10 anos. Hoje ele está tanto, mas e quando chegar lá? Isso não é muito comum, é mais comum nos mercados agrícolas mesmo. Arroba de boi, essas coisas em comum. O mercado de renda fixa, então, nesse mercado de renda fixa, eu estou sabendo quanto que é. Eu posso fazer um investimento que me rende 1%. Eu sei que é renda fixa. É isso, está rendendo 1%. Não é outro valor. Esse é a renda fixa. É um valor pré-fixado, como se diria. Eu estou comprando, eu estou apostando nesse mercado a 1%. Isso é renda fixa. Não, mas deu 2%. Bom, eu comprei por 1%. Existem muitas formas de entrar nesses mercados. O mais simples e conservador, onde indicamos, né, é uma reserva de emergência. O que a gente faz hoje? As pessoas têm aquela ideia de uma reserva de emergência, né? Poupança, porque eu vou investir em poupança porque eu resgato na hora que eu precisar, no tempo que eu quiser. É diferente da renda, né? É diferente que você vai investir e que você tem um prazo certo para tirar. Se você retirar antes desse prazo, você vai perder muito dinheiro. Então, a poupança é o mais simples e conservador, né? Que você faz suas reservas e retira na hora que quiser. Então, seria o semelhante ao de renda fixa, nesses casos, né? Estou te emprestando X valor,
1% ao mês me devolve no final do mês. Isso é renda fixa. No entanto, o indicado sempre, né? Como dizia a minha avó, não vamos colocar todos os ovos das galinhas no mesmo cestinho, porque pode quebrar o cesto e quebrar todos os ovos, né? Então, vamos diversificar, vamos colocar um pouquinho em cada cesto, vamos guardar um pouquinho em cada lugar. Se eu tenho uma reserva, eu coloco um pouco na poupança, um pouco em renda fixa, um pouco em renda variável. Enfim, vai se fazendo um estudo de como colocar esse dinheiro e aonde colocar. Consultando as suas instituições financeiras, né, e ver quais são as melhores formas e qual é que é o fundo de investimento, ou aonde, enfim, que vocês gostariam de aplicar. Aqui eu tenho os principais. Se vocês querem me chamar, pode me chamar, tá? Os principais tipos de investimento. Em resumo, temos dois, né? Como eu já estava falando, um é de renda fixa e outro de renda variável. Como eu já falei da renda fixa, é aquele ao qual eu empresto um valor ou tomo emprestado um valor por X percentual, pronto, é aquilo lá. A renda variável seria quando assim, eu vou fazer uma aplicação e aí o gerente do banco diz, esse aqui tem uma renda variável. Ele pode variar o juro da poupança e mais a taxa Selic. Ok, quanto que vai dar a taxa Selic? Não sei. Depende. Né? Como é que eles calculam a taxa Selic? O Banco Central tem várias formas de calcular, e aí não vem a nós entender como é que é feito a taxa Selic. Mas, enfim, então isso é renda variável. Pago o juro da poupança e mais a média da taxa Selic. Ok, isso é variável. O fixo eu peguei o dinheiro por um valor, 1%, eu vou pagar 1%. Isso é renda fixa. Todo investimento tem como objetivo o lucro, é óbvio, né? Se a gente vai fazer um investimento, a gente quer ter algum retorno desses ativos, aplicações, né? Aí, como ressalto de novo, tem as aplicações mais agressivas, que são aquelas ousadas, que o lucro é maior. Aí também tem aquelas que são mais convencionais e mais tranquilas, que o lucro é menor. Lembrando aqui que a poupança também garante um retorno, que ninguém pode mexer na poupança até 40 salários mínimos. Acima de 40 salários mínimos, se tiver mais que 40 salários mínimos na poupança, não tem garantia que esse valor seja garantido no banco, certo? Por isso, a renda fixa é mais conservadora. O seu rendimento previsível normalmente é atrelado a algum índice, como CDI, Selic, IPCA, inflação, ou até mesmo ser pré-fixada a taxa fixa. Tá? Então, essa é a principal diferença. Então, normalmente, ela é pré-fixada, uma taxa fixa. Normalmente, tá? Aí depende de cada banco, mas isso daqui normalmente são os investimentos conservadores, fixos, e que pode ser retirado sem perder algum valor. E eles sempre são assim, pode investir, quero colocar o dinheiro lá hoje, ele rende por dia, não vai ser, só se eu colocar hoje e tirar daqui a 20 dias, não vai render nada. Não, vai render naquele período que ficou lá, não é que vai render tudo. Aí se é 0,4% ao mês, mas aí deixei 20 dias, eu vou ganhar só sobre 20 dias, os outros dias que eu retirei não vou ganhar. A renda variável, ela pode apresentar uma oscilação a curto prazo, mas a médio e longo prazo ela costuma superar o rendimento da renda fixa. Por que as pessoas, quando se diz assim, diversificar ou distribuir, ou colocar os ovinhos em várias cestinhas, colocar o dinheiro em várias formas para ser aplicado? Porque eu posso ter um valor que eu precise, e aí eu vou lá e retiro, que é a renda fixa. Já a oscilação, a renda variável, se você retirar ela antes de um prazo, você pode perder, então tem que deixar um prazo maior
aqui mesmo diz, né, de mais longo prazo, para você ter um rendimento maior. Aí, como também já tinha falado antes, você precisa tomar cuidado ao investir apenas em um ativo que sejam compatíveis com seu perfil de investidor. Lembre-se, na renda variável é possível até perder dinheiro em alguns meses, mas você pode ganhar depois, que é o caso das ações. Nem todo mundo vai ganhar nas ações o tempo todo, nem todo mundo vai perder o tempo todo. São ondas, né? São ondas de altas e baixas. Mas pode estar baixando um tipo de ação, de uma companhia ou de outra, e outra está subindo. Então, aí que está a questão. Todo mundo perde. Não, nem todo mundo perde. Sabendo que sempre que alguém perde, alguém está ganhando. Né? Essa é a regra, é um jogo. Quando alguém perde, o outro está ganhando. Não existe, nesse tipo de jogo, não existe empate. Tá? Quando você vai estar perdendo? Quando você está perdendo o que você aplicou. Até então, você não está perdendo, está deixando de ganhar, que é diferente, deixar de ganhar ou perder. Então, nunca aplique a renda variável o que você não está disposto a perder, principalmente se você precisar desse dinheiro a curto prazo. Então, aí é uma renda fixa. O que for investido a longo prazo deve permanecer por um bom tempo aplicado, ou até a data do vencimento, ou até o mercado valorizar a cotação, né? Agora, a questão de, quando começou em março, a Bolsa de Valores teve uma queda em algumas companhias muito alta, assim teve outras ações que eu estava fazendo um trabalho esses dias, que elas aumentaram muito. E, no entanto, estava todo mundo olhando no que aquelas ações daquelas companhias estavam baixando, mas enquanto aquelas companhias estavam baixando, as outras estavam ganhando dinheiro. Tipo de investimento de renda fixa. Agora daí vocês não vão me pedir qual desses é melhor. Depende de cada banco, tá? Então, esses são os tipos de investimentos em renda fixa. O Tesouro Direto. Esse Tesouro Direto é um título público da dívida, então ele é o mais seguro do mercado. Se vocês forem no banco, qualquer um de vocês for no banco, eu sou poupador da poupança, eu nunca trabalhei com investimento. O gerente do banco vai dizer, títulos do Tesouro. É a primeira coisa que eles vão falar. Títulos do Tesouro Direto, porque são dívidas públicas. Então, não tem como você não receber o que é público. Pode demorar um pouco, mas você recebe. Ao passo que, se eu for investir na iniciativa privada, eu posso perder. Como que eu posso perder? O banco pode ir à falência e acabou. Não tem garantias. O Banco Central te dá garantias de até 40 salários mínimos. Mais que isso, ele não dá garantias. Então, imagina se nessas empresas investe em grandes quantidades. Ou uma pessoa física que passou o ano todo, os anos todos da vida dela trabalhando, economizando. Chegou lá, hoje 40 salários mínimos dá 45 mil, mais ou menos, e a pessoa tem 50, 60 mil lá, garante 40 salários mínimos. Então, por isso que o gerente do banco diz, que tipo de investidor você é? Pelo teu perfil, eles vão dizer, pelo teu perfil aqui nos anos que você tem aqui conosco, você é conservador, né? Então, eu tenho o Tesouro Direto. Então, esses são os principais que eles têm para oferecer. Lembrando que nem todos os bancos têm esses tipos de títulos para oferecer. Alguns deles podem não ter, depende de cada banco. Então, a professora diz que esses aqui são os melhores e que todos os bancos têm. Não, normalmente, todos têm, mas eles têm preferência por algum deles para trabalhar, tá? Então, se eles te oferecerem Tesouro Direto, aceitem e façam, porque esse é o título da dívida pública, não tem como o governo não te pagar, um dia ele vai pagar. Ótimos investimentos, quais são? Todos os investimentos possuem uma taxa de retorno melhor que diversos ativos de grandes bancos. O CDB, Certificado de Depósito Bancário,
Este daqui é um investimento muito bom também. Assim como todos esses outros aqui, que eu não vou me lembrar agora todas as siglas deles, né? Qual é? São títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, que não é cooperativa, que não é factory, que não é casa de câmbio, que não é nada dessas. Todos eles são protegidos pelo Fundo Garantidor de Capital, tendo a garantia do retorno do dinheiro de mais ou menos, hoje, 300 mil, em caso de falência do emissor. Então, imagina-se aqui, esse CDB aqui, todos eles, o CDB, todos têm esse fundo garantidor. O que é? Se o banco falir, estou falando do banco, não é casa de câmbio, não é casa lotérica, não é cooperativas, não é esses outros bancos que são cooperados, ou associação de bancos. Bancos têm esse fundo garantidor. Eles garantem mais ou menos, hoje, ou 300 mil reais. Eu fiz a conversão, em caso de falência de um deles. Então, esses são ótimos investimentos também. No caso do CBD, é o banco que tem o dinheiro emprestado. Então, neste caso aqui, o banco já deixou esse dinheiro para o Banco Central. Então, por isso que o Banco Central garante até esses 300 mil reais. As letras de crédito imobiliário e do agronegócio são títulos de dívidas emitidos por bancos com o objetivo de subsidiar esses segmentos. Aí, o principal diferencial deles é que são isentos de imposto de renda. Uma questão que eu esqueci de comentar com vocês, que as aplicações, todas têm imposto de renda, tá? Sobre o lucro que eles te deram, ao passo que a poupança não tem, ela tem um rendimento menor, mas ela não tem imposto de renda sobre o lucro, não é sobre o que você depositou, sobre o lucro. Já esses outros CDI, todos esses outros que eu falei, tem imposto de renda retido na fonte em cima do lucro do rendimento. Os isentos de imposto de renda são esses aqui, as letras de crédito imobiliária e do agronegócio, que são títulos de dívida emitidos por bancos com o objetivo de subsidiar esses segmentos. O que são? Aí, os segmentos do agronegócio fazem investimento, imobiliária, que são as grandes construtoras também. Então, veja, eles são isentos de imposto de renda. Então, eu posso investir em títulos imobiliários, eu posso comprar imóveis ou eu posso investir no agronegócio. E esses rendimentos aqui, tanto um quanto o outro, são isentos de imposto de renda. Isso não significa que são opções mais lucrativas, mas que com certeza valem a pena compararmos na hora de escolher. Aqueles outros podem ser até mais lucrativos. Aí, quem vai fazer a escolha vai ser vocês, lá com o gerente do banco de vocês. A letra de câmbio também é um título da dívida, dessa vez a sua emissão não é realizada pelos bancos, mas sim por financeiras, tá? Essa letra de câmbio aqui, daí essa não tem garantia nenhuma que se uma delas falir, qualquer dinheiro que for colocado lá vai ser recebido, sem garantia nenhuma. Por isso que a gente ouve muita gente, eles podem até pagar mais, mas tem um risco. Então, isso que vocês têm que conhecer isso. As debêntures possuem uma renda melhor, mas como são emitidas por empresa, elas também possuem um risco maior. Lembram lá atrás que eu falei o que era uma debênture? Então, é um risco maior, porque vai que ninguém compre um debênture daquela empresa. E aí o teu risco é de ganhar zero. Assim como as outras opções de investimento, eles são títulos de dívida. O emissor dessa vez são sociedades anônimas. Esses debêntures são emitidos por sociedades anônimas com capital aberto e que buscam captar recursos, ou seja, dinheiro. Então, eles estão com problemas financeiros e emite os títulos lá para ver se alguém adquire, né, esses debêntures, esses títulos deles.
mas o risco é grande. A taxa de rentabilidade, então, o que nós precisamos saber agora? Como que eu faço para saber se o meu dinheiro que eu estou investindo, ele me dá, ou eu estou investindo, estou fazendo um financiamento, ele tem uma rentabilidade que me dá lucro. Aí tem uma fórmula muito simples. Se vocês fossem de contábeis, vocês iam fazer um monte de cálculos. Mas como vocês são da parte de engenharia, vocês são mais espertos em cálculos, mas não são especialistas na área de contabilidade. O que a gente faz para saber isso? A resposta do que der essa equação vai ser o percentual de retorno do teu negócio, ou do teu investimento, ou da tua máquina que tu está comprando lá para a produção. Então, para chegar à rentabilidade, basta você dividir o lucro da empresa em um determinado período de valor do investimento inicial, ou o valor atual do negócio. O resultado em percentual representará a rentabilidade do seu empreendimento no período correspondente. Ok, eu tive um lucro líquido de 100 mil, um lucro líquido lá da empresa. Claro, vocês vão precisar conhecer o lucro da empresa de vocês aí. O lucro de 100 mil. Eu quero fazer um investimento de 400 mil. Eu quero saber quanto que esse negócio vai me render. Quanto que ele vai me dar a rentabilidade. Então, ele pode ser facilmente explicado como é um percentual, a remuneração em dinheiro aplicado. No momento da compra do título, o investidor já conhece qual será a rentabilidade final do seu investimento. Uma percentagem fixa determina o retorno total da aplicação. Então, tudo bem, eu quero saber, eu tive lucro líquido de 100 mil na minha empresa e eu quero aplicar num determinado valor esse dinheiro, que eu quero que me renda 400 mil. O mesmo exemplo, eu quero que no final do período X ele me renda 400 mil. Então, eu pego o lucro líquido e divido pelos 400 mil. O percentual que der dessa equação é a tua rentabilidade. Aqui eu fiz um cálculo para vocês, tá? Para descobrir qual a rentabilidade de uma empresa, basta dividir o seu valor, um lucro em um determinado período de tempo, pelo valor do investimento inicial, ou seja, o valor da empresa. O resultado obtido em percentual equivale à rentabilidade deste negócio no período. Exemplo, um lucro líquido de 20 mil, eu vou dividir por 48 mil, que é o meu investimento, né? Se eu pegar 20 mil, 48 mil, eu divido, vai dar 42, né? Que é 42% é a minha rentabilidade nesse investimento. É muito bom. Não resta dúvida, tá? Aí, a rentabilidade anual, pode ser anual ou mensal. Os investidores que rendem de acordo com as taxas do CDI, né? É o caso dos LCI, CDBs, enfim, todos eles que forem. Assim, o banco ou a corretora de valores poderá entregar uma rentabilidade mais próxima à esperada. Essas aqui, ela tem uma renda anual e mensal. Investimentos que rendem de acordo com as taxas. Eu posso contratar um só ou vários desses indicadores de rentabilidade. Ok? Eu tenho para propor para vocês atividades teóricas e práticas. Deixa eu ver que hora é, se dá tempo. 50, falta 10 minutos. Eu só preciso ir até o final. Aí, essas referências aqui vocês vão encontrar, é onde eu tirei todo o material de hoje para vocês, tá? Consultei hoje. E esses livros também, só para mim lembrar. E eu volto e digo para vocês, gosto de andar na chuva porque ninguém percebe minhas lágrimas. Isso não fui eu que disse, foi o Charlie Chaplin. Então, voltamos lá nas nossas atividades. O que eu preciso que vocês façam essas atividades? Eu pensei que ia dar tempo para fazer hoje, mas não vai dar. E eu retorno elas semana que vem, na aula da semana que vem a gente retorna com elas. Agora eu vou conversar um pouquinho com vocês, ou se alguém quiser ir fazendo, já pode ir fazendo. O link da aula, até amanhã eu disponibilizo para vocês na sala de aula virtual.
Também eu uso colocar ele no YouTube, se alguém não consegue, estiver fora do ambiente da faculdade, aí pode abrir no YouTube também. Ok? Onde é que estão vocês? Deixa eu ver quantos alunos tem. O Tiago e mais 12, William. Professora. Oi, professora. E aí, feedback da aula de hoje, estão lembradas? Vamos lá. Oi, professora. Eu queria ouvir a voz de alguém. Oi. Me fala. Sou eu, professora. Josemar. Tá me ouvindo? Gabriel. Professora, oi. Tá me ouvindo, professora? Desligar os microfones. Vamos lá. Josemar. Oi, professora. Josemar está intimado a dar um feedback da aula. Tá, eu só quero lhe dizer que vários alunos tentaram acessar a sua aula hoje e eu acho que a senhora estava concentrada e não viu isso. Eles estavam pedindo para entrar e a senhora não viu isso. Lembro a vocês que vocês podem interagir com a aula, assim eu me sinto abandonada, aqui só eu falando, vocês não falam nada. Eu tentei, professora. Vocês falam quando eu estou na aula. Vamos lá. Eu tentei, mas a senhora... Liguem o microfone de vocês, que daí vocês conseguem falar, né? A minha tela está invisível? Ô, Cacá, avisa que a gente está tentando falar com ela e ela não está ouvindo. Ninguém fala como foi a aula. Eu não estou ouvindo vocês, gente, por favor. Vocês têm que ligar o microfone de vocês. Vocês precisam ligar o microfone, senão eu não consigo ouvir vocês. Vocês me ouvem? Eu não ouço vocês. Eu não ouço ninguém. My God. Bom, não sei o que está acontecendo com os microfones de vocês, eu não estou conseguindo ouvir vocês. Eu vou dar como encerrada a aula, lembrando que vocês precisam sempre clicar no microfone de vocês para deixar ele aberto, tá? Eu vejo que os microfones de vocês estão todos com a barrinha em cima, e significa que vocês não estão com os microfones ligados, tá? Ok? Boa noite para vocês. Tá? O material vai estar todo disponível na sala virtual, o link também, até amanhã, tá? Boa noite para vocês, um beijo no coração de cada um. Boa noite, professora.